Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que você não consegue entender sobre o sentimento do narcisista? Porque você faz tudo para agradar o narcisista. Você tem medo de desagradar o narcisista e você acredita que vai conseguir mudar a outra pessoa se submetendo a tudo o que ele quer. Então, se você não estuda sobre o narcisismo, quando o narcisista percebe que você está mudando, ele se revolta mais, ele briga mais. Então, onde está o prazer do narcisista? Que a vítima do narcisista acredita que fazendo tudo, se submetendo a tudo, querendo agradar ele com tudo, a vítima assim não vai sofrer. E quando ela começa a perceber que ela mesma fazendo tudo certo, tudo correto, mesmo assim ela está sofrendo, a pessoa ela fica indignada, ela fica insatisfeita. Então Deus ensinou isso a Jó. Quer dizer, uma pessoa que ela não entende sobre iniquidades, que ela não sabe a respeito de sentimentos, ela vai tentando aprender, gerando o sentimento dentro do outro. E aí o que é que acontece com essa vítima que é narcisista, que ela não consegue entender por que é que ela faz tudo para agradar, mas geralmente o narcisista faz todo o ao contrário. O narcisista ele expõe todos os seus defeitos, mas ele não quer que você fale os defeitos dele. Ele não faz nada do que você quer, mas ele consegue fazer com que a vítima dele faça tudo o que ele quer. E aí você não consegue pegar essa visão, essa dimensão, essa dinâmica do sentimento do narcisista, porque é que ele está sempre à frente da vítima dele, e quando a vítima tenta mudar, é como se fosse pior para ela, porque ela não tem, a vítima do narcisista, se ela não estuda a respeito do narcisismo, se ela não busca conhecimento sobre Deus, ela naturaliza tudo, ela simplesmente quer fazer tudo que o narcisista quer, então ela ora para que Deus mude o narcisista. Mas ela não consegue entender por que é que ela não consegue mudar. Porque ela até tenta. A vítima do narcisista, ele tenta mudar, mas ele não consegue mudar, porque quando ele muda, ele vê que as coisas pioram para ele. Então, o que é que geralmente a vítima do narcisista faz? Ele se submete. Ele vai se calando. Ele vai fazendo tudo o que aquela pessoa quer, acreditando que vai conseguir mudar o outro. E quando ele consegue ter essa visão que ele não consegue mudar o outro, geralmente ele vai mudando, a vítima do narcisista, ela vai mudando, mas vai mudando para pior. Porque ela não consegue pegar esse mecanismo, essa dinâmica do narcisista, porque a vítima geralmente ela acredita que quando o narcisista está brigando, ele está brigando por ele. Geralmente é assim. A vítima do narcisista, quando você começa a reclamar do narcisista, brigar com o narcisista, ela acredita que isso vai ser melhor, né? Para que ele assim aprenda a entender os gostos dessa pessoa, para que um dia ela queira agradar. É assim que a pessoa, a vítima do narcisista acredita. Quer dizer, se ele ouvir eu falando, se ele aprender o que eu gosto, se ele souber das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, um dia ele vai tentar me agradar. E é totalmente o ao contrário que acontece com a vítima do narcisista, que ela acredita que ela expondo os seus sentimentos, ela demonstrando o seu próprio sentimento para o narcisista, ele vai um dia entender. E quando ele entender, ele vai querer mudar. E aí, essa pessoa que ela é vítima do narcisista, quando ela menos espera, ela está sendo frustrada, envergonhada. Ela está sempre sendo culpada pelo narcisista, porque ela não consegue entender mais nada pela visão. Qual é a razão do narcisismo? Qual é o sentimento do narcisismo? Qual é o prazer que o narcisista tem em humilhar, em desprazer, em maltratar, em demonstrar as fragilidades do próprio narcisista, porque ele usa, o narcisista, ele usa toda a fraqueza, toda a sua fragilidade, tudo aquilo que você não gosta, ele usa
contra você mesmo. O narcisista, ele não tem prazer em aprender o que você não gosta, o que você gosta, o que é que lhe atinge, para ele fazer o ao contrário. Ele vai fazer justamente aquilo que você não quer que ele faça quando ele vê que ele está perdendo o controle da vítima dele. Porque, na verdade, e Deus explica isso em Jó, na verdade, o narcisista, ele tem prazer em dominar a vítima, ele tem prazer em descobrir as fragilidades da vítima dele, os sentimentos, a dinâmica do sentimento da vítima dele é favorável a ele, porque ele quer descobrir o que é que lhe atinge, o que é que lhe vergonha, o que é que lhe controla, até que ponto você se submete a ele, porque o narcisista, ele tenta descobrir dentro da vítima dele, quer dizer, porque ele tem o medo, o narcisista, ele tem o medo como se fosse amor. Então, geralmente, ele vai procurar a causar ciúme dentro da vítima dele. Ele quer causar ciúme porque ele quer gerar manipulação, domínio, controle no outro. Porque ele acredita que o ciúme é amor. Por isso, o narcisista, ele vai estudar sobre o outro. Ele vai querer controlar o outro. Ele vai gerar o sentimento dentro do outro para ver a capacidade do outro. Até que ponto o outro suporta, até que ponto o outro gosta de mim. O que é que eu posso fazer para agradar ou para desagradar, porque assim o narcisista, ele descobre o sentimento do outro. E aí, então, se a vítima do narcisista, ele não estuda, ele não está à frente para saber como é a reação do narcisista, a vítima, ela nunca tem razão. Ela nunca consegue entender o sentimento dessa pessoa. Até que ponto ela pode confiar nessa pessoa, o que ela pode falar para essa pessoa, como ela pode mudar essa outra pessoa. Ela não consegue mais entender. Então, o que é que ela vai fazer? A vítima do narcisista, que ela não estuda a respeito, ela vai ceder. Ela vai o tempo todo cedendo. Ela vai acreditando que assim, um dia, o narcisista, ele vai querer fazer aquilo que você gosta. Ele vai entender, ele vai se comover, ele vai acreditar que você tem amor por ele. E assim, a vítima acredita que um dia ele vai mudar ao ponto de querer agradar a vítima do narcisista. Porque o narcisista, ele não sabe, ele não estuda a respeito do medo. E aí, se a pessoa, ela alimenta o seu próprio medo, a sua própria visão, a sua própria razão, a vítima do narcisista, ele nunca vai ter razão. Mesmo ele agradando, mesmo ele tentando, mesmo ele fazendo. Então, Deus explica lá em Jó, para quem é vítima de uma pessoa narcisista, que não há trevas. Olha onde Deus explica para que você entenda. Deus diz, não há trevas nem sombra de morte, onde se escondem os que praticam a iniquidade. Geralmente, o que é que a vítima mais erra em lidar com o narcisista? A vítima do narcisista, ele esconde os defeitos, né, daquele narcisista. Você, quando é vítima de um narcisista, você esconde os defeitos dele. Você só fala com ele para tentar agradar ele. Você tem medo de desagradar ele. Você tem medo de expor as fragilidades dele, os defeitos dele. Por isso você vai acreditando que vai conseguir mudar o outro. E quando você menos espera, quando você é vítima do narcisista, você está sendo usada, toda a sua fragilidade, toda a sua fraqueza, toda a sua vulnerabilidade é usada contra você mesmo e você não consegue mais entender. Por isso, a maioria de pessoas que são vítimas do narcisista, ele não consegue viver, ele só consegue sobreviver com o narcisista. Porque quando você é vítima do narcisista, o prazer que o narcisista tem, que ele busca dentro dele, o prazer dele vai estar no controle do outro. Ele vai ter prazer. Ele vai se engrandecer ao perceber que ele consegue manipular o outro, controlar o outro, seduzir o outro, gerar medo dentro do outro, porque ele vai ter o medo como se fosse amor. Então, se, na visão do narcisista, se ela tem medo de me perder, porque tem amor por mim.
Se ela tem medo de me perder porque ela tem amor por mim. Então ele cria essa fantasia, ele gera esse medo, essa submissão dentro da vítima dele. E a vítima acredita que fazendo tudo por amor, ela vai conseguir convencer esse narcisista que ela tem amor e que um dia ele vai mudar. E quando ela menos se surpreender, é que ela vai ver que nada que ela faz, ela tem razão, ela tem visão. E por isso, a pessoa que ela é vítima do narcisista, ela vai morrendo viva. Ela vai perdendo o prazer de viver. Ela vai perdendo a alegria, o prazer até da reação, porque ela não vê mais sentido em falar. Então, geralmente, a vítima do narcisista, ele vai se calar, porque ele não sabe como foi que isso foi alimentado. Por quê? Porque não estuda. E Deus explicou isso, ensinou isso a Jó. A vítima, ela não busca saber sobre alma, sobre sentimento, sobre ressentimento, sobre comportamento. Então, todo o comportamento do narcisista vai ser vã. Vai ser vil para essa pessoa. Quer dizer, a vítima ela não consegue aprender nem pela visão mais. Ela não consegue mais entender a razão do que ela está vendo. Porque tudo aquilo que ele diz que ele não gosta em você, ele faz. Ele só não deixa você fazer. O narcisista. Você convive com algum narcisista? É ou não é assim? O narcisista, ele não deixa você fazer aquilo que ele faz. Ele expõe os seus defeitos na frente das outras pessoas, mas ele gera medo dentro de você para que assim você não exponha o defeito dele. E por isso você não consegue entender por que é que ele fala mal, ele critica, mas ele critica aquilo que ele mesmo faz. Então, onde está o prazer do narcisista? Ele tem prazer no controle, no domínio, na manipulação. Então veja que é como se fosse uma pessoa doente. Ela tem medo e ela alimenta esse próprio medo. Por mais que você não acredite que o narcisista, ele não tenha medo de lhe perder, porque ele conseguiu manipular e gerar um sentimento maior no outro. Ele não deixou demonstrar o sentimento dele para com o outro. Ele conseguiu manipular, ele conseguiu controlar. Ele teve isso como se fosse amor. Essa sua submissão, essa sua falta de razão, essa sua falta de pertencimento, ele teve isso como amor. Se ela é assim, se ela se submete porque ela me ama. Ele alimenta o amor dele, é gerado pela visão. Por isso você vai perceber no jogo do morde e assopra com o narcisista, nesse combate desses sentimentos, porque é que ele está sempre desfazendo de você. Quer dizer, é uma pessoa doente emocionalmente. É uma pessoa que tem medo. Geralmente um excesso de medo. É um excesso de medo que ele tem dentro dele, que ele acredita superar esse sentimento controlando e manipulando o outro. E o outro, que é a vítima, por desconhecer sobre o sentimento, por desconhecer sobre o amor, por viver pela razão e pela visão, ele vai alimentar o sentimento dentro do narcisista, mas a vítima vai sofrer. A vítima do narcisista, ele vai sofrer porque ele não consegue entender. Ele acredita, a vítima do narcisista acredita que quando ele expor o sentimento, um exemplo, você tá brigando porque o narcisista não lhe valoriza, porque o narcisista, ele não vem para casa almoçar, um exemplo, né? Ele deixa muito no vácuo, no vazio, no abandono, e você tá ali cobrando atenção, amor, carinho, respeito dele, você tá cobrando dele. Então você acredita que você botando o seu sentimento para fora, você vai mudar ele. E aí, o que é que acontece dentro do narcisista? O narcisista aprende a gostar de ver você brigando, de ver você reclamando, de ver você se vitimizando. Então, você só consegue pegar que ele só pode mudar quando vê a sua mudança, mas você não consegue mudar, porque ele provoca isso em você. Ele provoca em você um medo de perder ele. E você cai nesse jogo, porque você não aprendeu, você não pegou a visão do jogo. Que o narcisista tem a vida como um jogo. Ele vive pela visão, pela razão própria, pelo poder dele. E quem dá esse poder?
Deus explicou aqui a Jó. Quem dá o poder ao narcisista é a vítima do narcisista. Então a vítima, ela está sempre reclamando. Ela está sempre cobrando, ela está sempre se vitimizando, ela está sempre mostrando seus sentimentos para a vítima dele. E quando ela pensa em mudar, o narcisista muda mais uma vez para provocar dentro da vítima dele alguma reação. Porque ele tem o sentimento do outro como se fosse amor, a reação. Como assim ela está parando de brigar? Como assim ela não está ligando mais se eu não venho almoçar? Se eu não demoro? Ele não consegue entender e ele não aceita a mudança do outro. Porque quando a vítima do narcisista muda, o narcisista, ele piora. Por que que ele piora? Por que que ele perde o controle emocional? Por que que ele tenta gerar dentro do outro essa dependência emocional? Porque ele acredita na reação do outro, que aquele sentimento é amor, tá brigando por mim, tem ciúme de mim, porque tem medo de me perder. Ele vive totalmente pela visão e pela razão própria. Então, onde Deus explicou isso a Jó, para que você entenda que quanto mais você alimenta, quanto mais a vítima do narcisista alimenta esse sentimento dentro do narcisista, é a vítima que sofre. Porque, na verdade, o narcisista, ele já sofreu tanto uma carência, ele tem muito medo dentro dele, que ele aprendeu a superar esse medo. Ele aprendeu a gerar o sentimento dentro do outro para que ele veja assim a reação do outro. E a pessoa que ela não estuda, ela sempre está perdendo para o narcisista. Ela perde o controle emocional, ela perde a visão, ela perde o sentimento, ela perde tudo para o narcisista. Ela não consegue pegar essa dimensão do que é o narcisismo, porque é que ele vai estar o tempo todo, o narcisista ele está à frente da vítima dele. Por que é que o narcisista ele está sempre na frente? Quer dizer, então se você não estuda, não tem como você vencer algo que você está brigando de olhos fechados. Você não entende mais como reagir. Você não sabe mais, porque quando você tenta mudar, você piora o outro. Porque ele se alimenta pela visão. Ele se alimenta da razão. O narcisista, ele se alimenta da emoção que é gerado nele de ver o outro brigando por ele, cobrando atenção. Se você cobra a atenção do narcisista é porque você ama. Ele vê que você ama, que você sente falta. Então, o narcisismo, ele é alimentado dentro dessa pessoa. Aquilo que você está pensando que está fazendo para o bem, você está causando um mal na sua própria vida. E Deus explicou isso. Que a pessoa que ela alimenta a outra pessoa e ela não quer mudar, ela não quer saber a razão, quer dizer, nada para ela vai ser válido. Ela não vai conseguir mudar o outro, ela vai estar o tempo todo no vitimismo, ela vai estar o tempo todo jogando o jogo do narcisista, porque ela não sabe que jogo é esse. Então, se ela não sabe, ela não aprende a jogar. E ainda que ele tente mudar, se ele muda e vê o outro pior, como é que ele vai sair desse mecanismo? Como é que ele vai conseguir sair do mecanismo? Porque quando você é casado, por exemplo, se o seu marido ele é narcisista e ele proíbe você trabalhar, um exemplo, ele proíbe você trabalhar porque ele quer ter o controle de você. Ele quer controlar você. Então, quando ele está vendo que ele está perdendo o seu controle, ele vai mudar. Em alguma situação, ele vai mudar para ter o seu controle novamente. Quando é uma mulher, um exemplo, se for uma mulher que é narcisista, por que é que ela não apoia o homem se capacitar mais? Quando o homem fala em estudar, em melhorar profissionalmente, ela vai sempre sabotar esse homem. Porque ela tem medo de perder o homem. E com medo de perder, ela vai chantagear. Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo que você não quer. Eu vou embora da sua vida. Eu sumo, porque ela vai usar o medo para controlar essa pessoa, porque ela tem um medo como se fosse amor. Então ela vai conseguir chantagear, manipular o outro para que o outro não evolua mais, porque ele tem medo de perder. Veja que é o medo que controla essa pessoa que ela é narcisista, mas ela aprendeu a controlar.
O narcisista, ele teve o medo como algo bom e conseguiu controlar as pessoas pela visão, porque foi gerada essa emoção. Foi gerado esse sentimento dentro dele. Então, quem não estuda a respeito dos sentimentos, ele não consegue entender a razão do narcisista, a razão de viver, a razão do ser. Entende? Deus explicou isso em Jó 34:17, né? A perversão do direito é uma pessoa que perverteu os seus próprios direitos. Ela perverteu, tá com o coração corrupto. Entende? Então Deus diz: porventura, o que odiasse o direito se firmaria? Se você odiasse o direito do outro, se firmaria? A pessoa, ela só faz com você aquilo que você se submete, aquilo que você aceita que façam com você. Você aceitou aquela pessoa fazer com você. Quando você se conhece, uma pessoa não consegue fazer isso com você. Entende? Foi por falta de se conhecer que uma pessoa, ela dominou você. Um exemplo do que eu vou explicar para você. O meu marido, ele não é narcisista, graças a Deus. Mas logo no primeiro ano que eu estava com ele, um dia ele chegou em casa e disse assim, logo no início, ele estava me conhecendo, nós já estávamos casados e eu conhecendo, né, as reações dele, o comportamento dele. Um dia ele chegou em casa e disse assim, vou para casa da minha mãe. Se arrume, tome banho, troque de roupa, porque eu vou para casa da minha mãe. Se você for para casa da minha mãe, se você for, eu vou. Se você não for, eu vou. Chegou todo decidido do trabalho. E ali eu fui tomar um banho e fiquei pensando da forma, do jeito que ele falou comigo. E quando eu voltei para conversar com ele, eu disse assim, olha, essa foi a primeira vez que você falou assim comigo. E eu vou para casa da sua mãe. Mas eu só vou dessa vez porque você não sabia como falar comigo. Mas eu vou lhe explicar uma coisa. Da próxima vez que você falar assim comigo, se você for, eu vou. E se você não for, eu vou. Você vai sozinho. Da próxima vez eu não vou. Por quê? Porque você tem que entender que você é um homem casado. Você é um homem casado. Então você tem que entender como é que você fala comigo. Se você mostra pra mim que tanto faz como tanto fez eu na sua vida, eu vou mostrar pra você que eu não vou e você também não vai gostar da nossa convivência. Então você tem que aprender a lidar. Se você é um homem casado, você tem que aprender o que é ser um homem casado. Senão, você vai agir do seu jeito e eu vou agir do meu. Como se não fosse um casamento. E você vai ver que não vai existir um casamento. Porque eu não vou ceder. Se você mostra pra mim que tanto faz eu na sua vida ou não, eu não sou obrigada a fazer tudo o que você quer pela sua razão. Como você não sabia, eu vou. Mas da próxima vez que você chegar dizendo isso pra mim, eu não vou. Você vai sozinho e eu não vou. E você vai ver que você não vai gostar. Porque se tá duas pessoas na mesma casa, cada um vivendo pelas suas próprias razões, não é um casamento. Não é um casamento, é uma placa de casamento. Bom, quando eu expliquei essa razão para ele, nunca mais ele falou dessa forma comigo. Ele entendeu que ele estava errado. Quando você mostra uma pessoa que ela pode entender os seus próprios erros, ela não é narcisista. Mas geralmente o narcisista, ele não quer ouvir os seus próprios erros, ele não aceita mudar, ele não quer nem ouvir você falar. Só ele pode falar, só ele pode expor os seus defeitos, você não pode, ele não aceita ouvir, porque ele não quer mudar, porque ele buscou uma razão de ser. Entende o que Deus explica? Então quem deu essa razão? Quem é que alimenta essa razão? Deus explicou a Jó, quem alimenta é a pessoa que não tem conhecimento e ela não quer esse conhecimento. Então Deus diz, porventura o que odiasse o direito se firmaria? E tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Por que você condena o tempo todo o narcisista? Porque você não se conhece. É isso que Deus explica. Você não se conhece, você se submete a tudo. E o narcisismo, ele vai crescendo dentro daquela pessoa. Ela vai acreditando, tá vencendo pelo que tá vendo. Você faz tudo o que o outro quer, você se submete a tudo, você só fala para agradar, você tem medo de desagradar e você alimenta o sentimento
do outro. E o outro aprende a acreditar que você ama ele por você estar se submetendo a tudo. Então, como ele vai querer mudar? Ele vai querer mudar ao perceber que você está mudando, para trazer você de novo. Aquela pessoa que ela é narcisista, ela muda para mudar o outro, ela não muda por ela. Porque ela vive pela visão e por uma razão. Então Deus diz, né? E tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Você condena o outro porque você não se conhece. Ou disse-a um rei, vil? Quer dizer, se torna vil. Essa é a importância, se torna vil. Ou aos príncipes, ímpios? Quer dizer, por que você fala mal do outro se você não se conhece? Se você se submete a fazer tudo o que o outro quer. Se você tenta mudar apenas por você, mas você não vai ter estabilidade emocional. Você não vai conseguir. Porque você não quer saber, porque você não quer ouvir, porque você quer ser a razão do ser. Você quer buscar a sua razão. Então, o narcisista, ele buscou a razão dele. E ele encontrou a razão de ser em você. Veja bem. Então Deus diz, quanto menos aquele que não faz exceção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam. E os poderosos serão tomados não por mãos humanas, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra de morte, onde se escondem os que praticam a iniquidade. Quer dizer, quem esconde os defeitos do narcisista? A vítima dele. Os defeitos, o narcisista, você tem que entender sobre o narcisismo, porque o narcisista, ele tem medo de ser exposto, ele tem vergonha que você diga quem ele é. Então, tudo aquilo que ele faz com você, ele não deixa que você faça com ele, é você que não consegue ver. Então, ele gera medo dentro de você, para que você não exponha os defeitos dele, para que assim ele se sinta melhor do que você. Então, ele está sempre diminuindo você, ele está sempre mostrando os seus defeitos, ele está sempre impondo em você um respeito, que você tem que fazer tudo aquilo que ele quer. Mas você observe que o narcisista, ele não faz nada daquilo que você quer. Ele vive apenas por ele. E ele ensina você a viver por ele. Você tem que se submeter a ele, você tem que viver por ele. Então você, quando começa a conviver e amadurecer, você começa a ver que ele não faz nada daquilo que você quer, mas ele quer que você faça tudo aquilo que ele quer. E ele expõe os seus defeitos para os outros, mas ele gera medo dentro de você para você não expor os defeitos dele. É por isso que você está sempre perdendo para o narcisista. É por isso que o narcisista, ele está sempre à frente de você. Porque você não tem controle emocional, porque você não sabe como se movimenta o narcisismo, como é que ele pensa, qual é a reação dele, qual é a atitude dele. Você não conhece isso. Ele aprendeu com você. E você não aprendeu nada com ele. Então você acredita, quando está expondo os seus sentimentos para ele, isso vai mudar ele. Isso vai mostrar para ele. É assim que você pensa, se você for uma vítima do narcisista. Você pensa que vai convencer a ele que você ama ele, que ele tem que mudar por você, que ele tem que fazer os seus gostos. Então é totalmente ao contrário do que você pensa. É totalmente diferente daquilo que você pensa. Então, quando você tenta mudar, ele piora com você. Por que é que ele piora com você? Porque ele quer gerar um sentimento dentro de você. E ele aprendeu a vencer assim. Manipulando você, diminuindo você, expondo seus defeitos na frente das pessoas. Mas ele vai gerando um sentimento dentro de você que você não pode ser igual a ele.
O narcisista, ele não deixa você ser igual a ele. E é por isso que você não consegue entender porque é que ele tem essa necessidade, essa extremidade. Ele tem essa necessidade que você faça tudo o que ele quer, que você tem que estar elogiando ele, bajulando ele. E você faz. Você faz. Inconsciente. Você acredita que ele é esse ser que ele cria para você. Você alimenta. Foi isso que Deus explicou aqui a Jó. Quer dizer, se você odiasse, é o que Deus disse aqui. Porventura, o que odiasse o direito se firmaria? Por que ele se firmou em cima de você? Porque você deu o direito. Você não se conhecia. Você não impôs limite. Isso eu não faço. Eu não admito que você faça isso comigo, fulano. Ou você aprende a me respeitar, ou você vai ver que não... Quer dizer, se a pessoa ela não tem medo nenhum de lhe perder, como você não é dominada por essa pessoa? Se você mostrou para essa pessoa que tinha medo de perder ela, ou ele. Então ele aprendeu foi com você, como dominar você, como controlar você, como gerar o sentimento dentro de você, e você se submeteu ali. Você se submeteu ali. Você perverteu os seus direitos e deu direito a outra pessoa que aprendeu pela visão, aprendeu com você. Então Deus diz: e tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Quem se condenou foi a própria vítima. A vítima se condenou porque a vítima acreditou quando ele estava brigando por ela. Ele briga porque me ama. Ele briga porque ele me quer. Porque se ele não quisesse, ele não estava nem aí para mim. Então a gente vai acreditando que ele está brigando por mim. Não, ele está brigando pelo direito dele, se submetendo a uma razão e a uma emoção. Por isso é que você não consegue entender essa visão. Por que é que ele pode e eu não posso? Por que é que ele quer e eu não devo querer? Quer dizer, pela visão, ele encontrou uma razão de manipulação, uma razão de ser, acreditou que assim ia gerar esse amor dentro de você. Por isso, ele vai ter o ciúme como amor, ele vai gerar esse medo dentro de você para você ter ciúme por ele. Então, quando você está brigando por ele, ele gosta. O narcisista, ele gosta de ver você brigando com o ciúme dele, brigando porque ele não veio almoçar, brigando porque ele não veio jantar, brigando porque ele chegou tarde, porque assim ele se sente amado. É a forma que ele se sente amado, você cobrando atenção, cobrando respeito, cobrando, exigindo do outro que ele tem que ver você. Então ele aprendeu a se sentir amado dessa forma. Quando você tenta mudar, é que você vai ver o desespero dele. Por que você não está brigando mais? Ah, então ele vai buscar a razão. Ela não tá brigando mais porque ela tá se achando melhor que eu. Por quê? Depois que ela arrumou esse trabalho, porque ela tá ganhando melhor. Então agora ele vai tentar tirar de você para você voltar a ser aquilo que ele quer que você seja. Você pegou a visão da razão do narcisista, do que Deus explica a respeito do sentimento, que ele é gerado pelo medo. O sentimento que é gerado, que vem do medo. Por isso Deus diz, enquanto você esconde, Deus explicou aqui, não há trevas nem sombra de morte onde se escondem os que praticam a iniquidade. Ele quer ser ele. Então ele aprende a ser ele tem prazer em dominar você, prazer em expor os seus defeitos, prazer em controlar você, e assim ele acredita ser amado por você, porque você se submete, você faz tudo por ele. Mas quando você tenta mudar, ele piora com você. Ele vai fazer alguma coisa para trazer você de novo para esse mundo, para essa visão. Por que ela está mudando? Por que ela não briga mais? Porque ele tem isso como amor. Na visão dele, o sentimento é amor. Ela está brigando porque ela tem medo de me perder. Ela sente a minha falta. Então, quanto mais você está brigando, mais ele não está nem aí para você. Você está brigando porque ele não veio almoçar, você está brigando porque ele não é um homem presente, porque ele não lhe valoriza, e ele não está nem aí para você. Se você começar a mudar e viver a sua vida, ele vai tentar lhe sabotar. Ele vai tentar lhe sabotar. Porque ele não quer você assim, ele quer ver você brigando, ele quer ver você esperneando, ele quer ver você reclamando, cobrando, porque ele se sente amado pela visão. Quando gera essa emoção dentro de você. Então, quem alimenta o narcisista? A desinformação. O narcisista, ele se alimenta do seu desequilíbrio emocional.
da sua fraqueza, do seu ciúme, das suas cobranças, do seu vitimismo. Ele cria, como é que ele vê esse sentimento dentro de você. É por isso que você acredita que vai conseguir mudar o outro, onde na verdade você está o tempo todo alimentando aquele sentimento, aquela visão dentro dele. E você diz, você não consegue nem viver. Você começa a se submeter a esse tipo de visão, acreditando, né, que sendo submissa, ele um dia vai mudar, vai lhe valorizar, vai ver que você ama, e você brigando. Nunca que você vai conseguir isso. Então, no máximo que você vai conseguir é quando você mudar, ele tentar encontrar porque foi que você mudou. Porque ele gosta de ver você brigando. Ele gosta de ver você esperneando, ele gosta de ver você reclamando. Porque assim ele busca uma razão. Por que ela está reclamando? Por que ela está brigando? Então, quando muda, hoje, por que ela mudou? Então, ele vai buscar a razão. Porque foi que você mudou. Porque ele quer ver você. Ele é quem vai perder. O narcisista, ele perde o desequilíbrio emocional quando ele não tem mais o controle de você, o domínio de você, porque ele acredita que isso é amor. Ele acredita assim. Ele se alimenta da forma errada. Ele vê da forma errada. Por isso Deus diz, nas trevas não há trevas nem sombra de morte onde se escondem. Quem esconde todo defeito? O narcisista, ele tem medo de ser exposto. Se você disser que vai dizer o que ele faz com você, ele tem vergonha do que ele faz com você. Ele cria uma visão para as pessoas que ele não é assim. O medo que ele tem de ser exposto para as pessoas, ele gera em você. Você tem medo que ele exponha os seus defeitos, você esconde os defeitos dele, você não fala os defeitos dele, você faz tudo o que ele quer porque tem medo de perder ele e ele se sente amado assim. Você esconde todo defeito, mas o que é que ele faz? Ele faz totalmente ao contrário com você. O narcisista, ele gosta de lhe chamar de invejosa na frente das pessoas. O narcisista, ele gosta de dizer que você quer ser melhor do que as pessoas na frente das pessoas. Mas é tudo o que ele faz com você e que ele cobra de você, ele faz totalmente ao contrário. E você vai cedendo. E você vai escondendo. Você vai se submetendo. Entende? Porque você não busca a razão, você não tem equilíbrio emocional, você vive pela visão, você não quer saber a razão disso. Então você vive cobrando do outro, a mudança do outro, onde você nem consegue mudar mais. De tanto que você alimentou essa pessoa. Da vez que você deu cabimento a essa pessoa fazer isso com você. Por quê? Primeiro, você não conhece o que é o narcisismo. Segundo, você não se conhece. E se você não tem equilíbrio emocional, você não consegue mais mudar. Você gerou essa visão dentro dele, essa razão dentro dele. Por isso ele gerou ciúme dentro de você, incapacidade dentro de você. Ele desfez de você, ele humilhou você, ele fez você se ver da forma que ele queria que você se visse. Você acreditou que era apenas aquilo que ele falou. E foi fazendo tudo o que ele queria. Entende o que Deus explica? Então Deus diz, porventura o que odiasse o direito se firmaria, você deu direito a isso. A pessoa, ela não cresce e vira um narcisista do nada. E por que é que ele não é narcisista com todo mundo? Primeiro ele sonda o território. Ele vê se ele pode falar. Ele vê com quem ele pode falar, com quem ele pode ser desrespeitoso assim. Ele pode ser com você, porque você deixou. Porque você deu direito. Foi o que Deus ensinou aqui a Jó. É uma pessoa que ela tem um medo como se fosse amor. Então ela acredita, ela vai acreditar, a mulher que ela é vítima do narcisista, ela vai acreditar que o sentimento do ciúme é amor e o medo é uma prudência. Eu tô me prevenindo. Eu tô evitando. Eu tô fazendo tudo o que ele quer. Então ela acredita que tem amor, onde ela nem se ama. Onde a pessoa não se ama. Como pode uma pessoa que não se ama amar o outro? Como é que pode? Se eu não me amo, eu conseguir amar outra pessoa. Por isso gera essa dependência emocional. Esse medo de sofrer, esse medo de perder, essa carência afetiva que eu estou brigando, eu estou cobrando do outro a atenção. Por que é que não vem almoçar? Por que é que não valoriza? Por quê? Então eu estou no ativismo no mundo, ou eu estou exigindo, eu estou cobrando, eu estou reclamando. E ele se alimentou disso aí.
Entende? Então Deus diz, e tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Quem deu poder? Quem dá poder ao narcisista é a vítima dele. Por desconhecer dos sentimentos, por viver por uma razão própria, por alimentar a sua própria razão e a sua própria emoção, por dar direito ao outro e tirar os seus próprios direitos. Então ela acredita que um dia ela vai mudar o outro. Então quando ela tenta mudar, o narcisista já sabe como mudar ela. O narcisista já sabe como mudar ela. Como gerar esse sentimento dentro dela, porque ele já aprendeu a lidar com essa pessoa, controlando e manipulando essa pessoa. Então aquela pessoa aprendeu a viver ali no medo. Viver nas trevas, porque Deus explica que quem tem excesso de medo vive em trevas. Ela é submissa, ela é cativa a um sentimento que ela nem se conhece. Ela deu razão, a razão de viver. Ela deu um sentido de viver com aquela pessoa e ela tem medo de perder. Medo de perder financeiramente, medo de perder a pessoa, medo de estar errada porque ele sempre mostrou os erros dela. Quer dizer, aquela pessoa que ela é narcisista, ela é tão doente, para você ver que o narcisismo também é uma doença, que ele tem tanto medo dentro dele, que ele buscou uma razão de viver. Sabotando aquela pessoa, diminuindo aquela pessoa, fragilizando aquela pessoa para poder ele se engrandecer, para poder ele se ver melhor, para poder ele ser melhor. Quer dizer, a própria vítima do narcisista, ele capacitou aquela pessoa a se sentir empoderada acima dela, vivendo por ela, fazendo tudo como ela achou que estava certo. Ela criou essa visão, essa submissão. Ela deu sentido a uma emoção, a um sentimento. E quando ela menos esperou, ela estava doente, cativa ali, sem conseguir sair daquela situação. Quer dizer, a cada movimento que a vítima do narcisista faz, ele vai piorando. Quando a pessoa não é narcisista, ela quer ouvir, ela quer mudar, ela quer entender, ela quer saber. O narcisista não quer. Ele não quer, porque ele aprendeu a razão de viver dele. Qual é a razão de viver? A razão dele é manipular, é controlar. É deixar você na posição que ele queria que você estivesse para ele conseguir se ver. O narcisista, ele tem medo de ser abandonado. A vítima dele não acredita nisso. Não vê assim. Porque ele faz todo ao contrário. E ela acredita na visão. Como ele tem medo de me perder? Se ele me maltrata, se ele me humilha, se ele me rebaixa, se ele me deixa cativa por ele. Como é que ele tem medo? Ele gera esse medo que ele tem, ele cria uma superação, uma visão. Como é que ele vai superar esse sentimento? Como é que ele vai vencer esse sentimento? Por isso, o narcisista, ele tem sempre uma vítima. Por que que o narcisista, ele perde o controle dos filhos ainda na adolescência? Porque ele perde, quando ele começa a ver que ele não controla, ele perde o equilíbrio emocional. Ele parte para agressão, ele parte para brigar com aqueles filhos, porque ele aprendeu a controlar as pessoas. E quando ele vê que ele não consegue mais controlar, ele vai brigar. Ele vai se descontrolar, porque ele não sabe ensinar, porque ele não tem amor, porque ele não quer saber de nada. Ele não sabe como lidar, a não ser manipulando, gritando, brigando. Aí quando ele começa a ver isso, que ele está perdendo, ele piora. Ele se vitimiza. Ele gera o mal no outro, ele condena o outro. Entende o que é que ele faz? O narcisista faz, ele condena o outro, porque ele não quer nem pensar, ele não sabe nem pensar mais. É uma pessoa totalmente rasa, dominada pelo medo. Então, a pessoa que ela é dominada pelo medo, ela quer sempre superar o medo. Ela não sabe sobre o amor. Então, ela vai aprender a usar ao seu favor. Como é que eu vou aprender a usar o medo ao meu favor? Manipulando, dominando, gritando, chantageando, se vitimizando. Por isso ele aprende a dominar as pessoas. Mas ele é uma pessoa totalmente desequilibrada. É uma pessoa totalmente doente. É uma pessoa totalmente carente. É uma pessoa que vai buscando a razão de ser. Mas ele não quer ver. Ele não quer se ver. O narcisista, ele não quer se ver. Ele está buscando sempre uma razão de ver fora.
Como é que ele vê fora o mundo, como é que ele vê você, como é que ele aprende com você, como é que ele gera o sentimento dentro de você, porque ele vive numa carência, ele vive num vazio, numa falta de existência. Então, quem não entende sobre o narcisismo diz, não, ele não tem medo de me perder. Ele não tem medo, que ele briga, ele grita. Ele não tem medo. Essa é a forma e a visão que ele criou de superar o sentimento, gerando o sentimento no outro. Entende o que Deus explicou aqui? Ele está gerando, ele está buscando, ele está controlando. E aí o que é que o outro vai fazer? Esconder. O outro está sempre escondendo. O narcisista, ele tem medo de ser exposto, de ser envergonhado. Ele tem medo que você até descubra essa carência dele. Esse sentimento dele, esse medo que ele tem de perder, de ser abandonado, das pessoas descobrir quem ele é de verdade. Quem ele é de verdade. O narcisista tem medo disso. Por isso ele está sempre buscando. E a vítima do narcisista, ela se submete. Ela está estudando o outro, só que na visão dela, ela fazendo tudo o que ele quer, ela vai vencer. Ela não vai sofrer, ele vai entender, ele vai mudar, onde é totalmente o ao contrário. Ele não vê razão de mudar. Então ele só pensa em mudar quando ele está perdendo o controle de você. Então, a vítima, ela não tem estabilidade nenhuma em mudar, porque ela não sabe como procede esse sentimento. Como é formado esse sentimento? Como vai ser o comportamento dele quando ela muda? Então, quando ela muda, ele piora. Porque ele não quer perder. Ele não quer perder o controle. Ele se sente amado pela visão, pela razão. Ele não sabe o que é o amor. É por isso que você percebe que ele, quando vê que você está mudando, ele vai tentar gerar ciúme em você. Porque ele tem o ciúme como amor. Então, se tem ciúme, tem medo de me perder. Quer dizer que você... Então, em algum momento você vai ouvir ele dizer assim, quer dizer que você perdeu o medo de me perder. Quer dizer que agora, se eu ficar com fulano, você não vai ligar. Se você souber que eu fiz isso que você não gosta. Veja que ele pega aquilo que você não gosta para usar contra você. Ele aprendeu sobre você. Ele não aprendeu sobre ele. Entende o que Deus explica aqui? Ele não sabe sobre ele. E você alimentou ele. Por isso você não consegue mais sair desse padrão. Porque você não estuda sobre o narcisismo, porque você não quer saber sobre remissão, porque você alimenta o medo. A pessoa que ela se submete para um narcisista, ela tem medo de perder. Se eu fizer isso, ele vai me largar. Se eu fizer isso, ele vai fazer o que eu não quero. Porque ele sabe o que é que eu não gosto, o que é que eu não quero. Ele piora. Por que é que ele piora? Para controlar a vítima dele. Entende? Que é totalmente ao contrário da pessoa que ela tem conhecimento do que é o narcisismo, da pessoa que ela tem controle emocional, da pessoa que sabe que se eu mudar e ele mudar, agora eu sei como ele vai agir, eu vou ter controle emocional. Mas se eu não tenho controle emocional, quando eu mudo e ele piora, eu volto a ser como ele é, porque eu digo, foi pior. Foi pior. É melhor que eu seja como ele quer que eu seja. Entende? Então quer dizer, você alimentou o comportamento, o sentimento, a carência, a visão. Então você vai vendo que as coisas vão piorando com o tempo. Que aquela pessoa ela vai piorando. Ela vai piorando, porque ela quer sempre sentir, ela quer sempre ver, ela quer entender sobre você. Sobre ele, você vê que ele não deixa você falar quem é ele. Que ele vai botar pocando em você se você falar, eu descobri que você é narcisista. Ele não quer saber. Ele vai dizer, narcisista é você. Ele vai dizer que ele não tem medo de lhe perder, porque ele esconde isso. Ele não se rende aos próprios sentimentos. Ele esconde os sentimentos dele. Entende o que Deus explicou aqui a Jó? Então, eu peço para você que deixe o seu comentário. Não sei se você já teve experiências com o narcisista, mas o narcisismo você só vence, você só consegue mudar quando você muda. Enquanto você não muda, quando você vai mudar, ele piora.
Ele vai para chantagem emocional, para o vitimismo, ele vai para o xingamento, ele usa das armas que ele tiver para ver você na situação que ele quer ver. O narcisismo, ele é dominado pelo medo. A pessoa, ela tem muito medo dentro dela, então ela aprendeu a superar esse medo controlando alguém, tendo uma visão sobre alguém. Porque aí ele vai acreditar que essa pessoa ama ele. Faz tudo por ele. Tem ciúme? Tem medo de me perder. Ele tem o medo como algo bom. Ele aprendeu a ser agressivo, a chantagear, a se vitimizar, a condenar você, a expor os seus defeitos, as suas fragilidades. Então veja que ele não aceita que você faça nada daquilo que ele faz. Que ele aprendeu a fazer. Ele aprendeu a fazer com você e você alimentou isso. É isso que Deus explicou aqui a Jó. Então eu peço para você que deixe seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.